É uma honra estar aqui, é uma honra poder meditar na palavra juntamente com os irmãos. É sempre um prazer muito grande servir a igreja com a palavra. Nosso coração fica muito alegre no Senhor. Quero, assim, colocar para os irmãos, compartilhar com os irmãos algo que Deus tem compartilhado comigo através de uma parábola que ela é uma parábola que todos conhecemos, né? Então hoje a gente vai trafegar um pouquinho pela palavra do semeador. E aí o Senhor vai falar ao nosso coração. É, não sei se os irmãos sabem, mas essa parábola, o tema dela é, ouça bem, é ouvir o Senhor. Jesus ele vai à beira-mar, ele vai ensinar as multidões. Ele tinha passado por um dia bem difícil, com muita oposição dos fariseus, com muita dureza de coração. E nesse contexto todo, com várias coisas que acontecem ali na passagem, então Jesus vai para a beira-mar e a multidão o segue. Ele se coloca ali num lugar que ele consegue falar com as multidões e ele passa a ensinar. Então o Senhor vai falar algumas parábolas, dentre elas ele vai falar a parábola do semeador, e aí então ele vai anunciar essa parábola, e depois de anunciar, você tem um parênteses que a palavra vai colocar ali, uma narrativa, e depois ele vai explicar essa parábola. Mas entre a anunciação da parábola, o ensino que ele vai colocar para a multidão, e até a explicação, você tem ali um contexto no meio, e Jesus vai falar algo que é muito significativo. O texto base é Mateus capítulo 13, ele vai falar no verso 9, bem assim: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. E, obviamente, quando o Senhor está falando isso, ele não está falando de ouvidos naturais, porque todos ouviram. Ele está falando de algo que não é físico, ele está falando de ouvidos espirituais. Mas o que significa, então, ouvir o Senhor? Aquele que tem ouvido, ouça o Senhor. E muitas outras palavras, dispersas na Bíblia, Jesus vai falar muitas vezes isso. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E o Senhor sempre vai repetir isso, para que a gente tenha ouvidos para ouvir. E ouvir a palavra é algo que determina a nossa vida. A nossa vida é determinada pela forma como nós ouvimos a palavra do Senhor. E quando Jesus está falando sobre ouvir a palavra, ele está falando em nós nos expormos à ação da palavra. A forma de ouvir a palavra significa a forma como eu exponho o meu coração para que essa palavra atravesse ele e faça a sua obra. Então Jesus, quando está dizendo assim, ouça bem, ele está dizendo assim, exponha a sua vida à palavra de Deus. E Deus fala com a gente, irmãos. Deus fala e não só fala, ele grita, ele clama. Em Provérbios, no capítulo 1, no verso 20, diz assim, que a sabedoria com um S maiúsculo, referindo-se a Cristo, o Logos de Deus, o conhecimento de Deus personificado, a sabedoria de Deus, todo o conhecimento de Deus está em Cristo Jesus. E está dizendo ali que Cristo, que é a sabedoria de Deus, no verso 20, diz assim, grita nas ruas. Na praça, ele levanta e faz ouvir a sua voz. Nos umbrais e nas portas da cidade, ele clama e ele profere as suas palavras. Em Romanos, no capítulo 1, diz que as coisas referentes a Deus, a sua divindade, seu eterno poder, são claramente manifestos nas coisas criadas. No Salmo 19, diz assim, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos. Então, o conhecimento de Deus, ele é manifesto, ele é abundante. Então, todos nós, homens, somos chamados à responsabilidade de ouvir a palavra de Deus. E Jesus, o tema dessa parábola é justamente isso, sobre a forma como nós nos expomos à ação da palavra de Deus. Quando Jesus vai anunciar essa parábola, ele vai falar de 4 terrenos. Os irmãos conhecem, mas vamos partir do pressuposto que a gente não conhece nada. Ele vai falar de 4 terrenos. À beira do caminho, o terreno rochoso, o terreno com espinhos
e o bom terreno, o terreno fértil. Há uma similitude entre esses 4 terrenos, eles se identificam num aspecto. Todos os 4 terrenos que se referem ao coração do homem, eles ouviram. E Jesus fala assim, que eles ouviram a palavra do reino de Deus. Então não foi qualquer evangelho que esses 4 terrenos ouviram. Não foi um evangelho adulterado, não foi um evangelho qualquer, que é anátema. Não, foi o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Eles ouviram sobre o evangelho do reino de Deus. Vocês podem depois dar uma olhadinha em Mateus 13. Só que a forma como eles ouviram o evangelho e se submeteram a esse evangelho determinou o tipo de solos que eles se tornaram. Nós vamos depois passar por cada um deles. Mas o fato é, ninguém nasce para ser um tipo de solo. Deus não predeterminou, na minha visão, meus irmãos, ninguém para ser um terreno rochoso ou ninguém para ser um terreno pedregoso ou um terreno à beira do caminho. Não. Todos somos chamados à responsabilidade de conhecer a palavra de Deus. E a partir dessa forma como nós nos expomos à palavra de Deus, vai determinar o tipo de terreno que seremos. Eu tenho muito temor sempre quando eu leio essa parábola, porque entre o terreno que é à beira do caminho, que não compreende nada a respeito do reino de Deus, até o terreno bom ou fértil, que compreende e frutifica, há 2 terrenos. E nesses 2 terrenos houve compreensão da palavra de Deus. No entanto, o processo foi abortado por algumas circunstâncias que nós vamos entrar já já. Mas o fato é, nós queremos e seremos um bom terreno. Então precisamos nos submeter à palavra de Deus. Tá no off. Oi. Então, Jesus está trazendo para nós a responsabilidade de ouvir e ouvir bem. Ouvir com seriedade a palavra de Deus. Quando a gente vai mergulhar um pouquinho aqui, irmãos, vou falar 3 palavrinhas, os irmãos não se assustam não. 3 palavrinhas no original, no grego, que elas são essas 3 palavrinhas. A gente vai ter uma aplicação, tá? Logos, gnosis e epignosis. O que é o logos de Deus? O logos de Deus é a palavra de Deus, é a revelação de quem Deus é a revelação da vontade de Deus, é o conhecimento objetivo, quem Deus é, e Deus se manifesta aos homens. Essa palavrinha, por exemplo, está em Hebreus capítulo 4, quando diz assim, que a palavra de Deus, o logos de Deus, ele é vivo e eficaz e mais penetrante do que faca de 2 gumes. Essa palavra também está em Colossenses, quando fala assim, habite ricamente em vós o logos de Deus. Em várias outras passagens. O que é o logos? O logos é o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus que se revela nas coisas criadas, como está em Salmo 19, e se revela sobretudo, na palavra de Deus. Então, quando a gente vai para a palavra de Deus, nós podemos ter acesso ao logos, ao conhecimento de quem Deus é. Na palavra de Deus, a gente pode ver como Deus transitou pela história, o que Deus nos fala hoje, os mandamentos do Senhor, quais são os seus critérios, seus mandamentos. E na palavra também a gente pode ver o que Deus guarda para o futuro. Tudo isso é um conhecimento que ele é objetivo. Ele está na palavra independentemente de mim. Mas também a palavra fala sobre gnosis. Gnosis refere-se à forma como eu me achego ao logos, a esse conhecimento, e a forma como aquilo vai sendo aplicado na minha vida. Então, quando eu me achego a esse conhecimento, né, aquilo vai se transformando num saber de Deus, num conhecer de Deus. Gnosis é traduzido na Bíblia como conhecer, saber. Por exemplo, quando está escrito que considero tudo como refúgio por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Ou em Filipenses, quando fala assim, em quem, referindo-se a Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, da gnosis. Então, quando eu me achego ao logos,
e eu me vou para esse logos, que é a palavra, e que se personifica na vida de Cristo, à medida que eu avanço em conhecer o Senhor, aquilo se transforma em conhecimento na minha vida. Gnosis. Porém, o que Deus quer operar em mim vai além dessas duas coisas. Porque o conhecimento teológico é gnosis. Então, quando a gente conhece quem Deus é, o que Deus fez, as suas obras, os seus mandamentos. Mas o que Deus quer gerar no nosso coração é a epignosis. Epi significa superior. Por exemplo, está em epiderme. Você tem a derme e a epiderme. Essa palavra epi significa um conhecimento superior. E o que significa isso? É quando aquele conhecimento que está no meu coração como um bom depósito, o Espírito Santo gera aquilo como vida em mim e me leva à submissão a Deus e à obediência. Quando Paulo, por exemplo, ora em Efésios, ele fala assim: oro para que Deus vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, na epignosis. Ou em outras orações, quando ele fala assim, em Filipenses, ele também ora, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em toda percepção. Ele está falando de epignosis. Então, logos e gnosis, elas são necessárias. Nós precisamos nos aproximar de Deus e conhecer as coisas de Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer os decretos de Deus. E como discípulos do Senhor, nós temos essa responsabilidade. Nós podemos dizer, irmãos, é dever de todo discípulo de Jesus conhecer a palavra do seu Senhor. Não é um dever apenas de mestres e pastores, é um dever de cada discípulo. E à medida que eu vou me enchendo da gnosis, do conhecer a Deus, o Espírito Santo trabalha isso em mim para que isso se transforme em epignosis, em obediência, em submissão. E Deus o faz através do poder do Espírito Santo. Então nós precisamos ouvir atentamente, ouvir a palavra de Deus, estar receptivo à palavra de Deus, buscar entendimento, ou seja, procurar compreender o significado da palavra de Deus. Aqui nós estamos falando do logos, da gnosis, e guardar no coração, epignosis, que é quando o logos de Deus, que é a pessoa de Jesus, ele se manifesta e ele é revelado em mim. E aí então aquela palavra se torna carne em mim também. Amém? Os irmãos estão comigo até aqui? Isso tem tudo a ver com a palavra, tá? Porque tudo vem do quê? Do ouvir o Senhor. Lá em Romanos fala assim, que a fé, ou seja, aquele elemento espiritual que me une a Cristo e que me une a Cristo, a sua palavra e a sua palavra em mim, e nós nos tornamos um só, é a fé. Esse elemento fé, ele vem do ouvir a palavra de Deus. E, obviamente, quando o texto está falando de ouvir, não é só ouvir, é se submeter à palavra de Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 2, vai dizer assim: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Por quê? Porque justamente de conhecer a palavra de Deus e me submeter à palavra de Deus, que aquilo vai gerando fé em meu coração e vai me unindo mais e mais ao meu Senhor. Porque a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então Jesus está falando sobre o quê? Sobre a forma como nós ouvimos essa palavra. Amém, queridos? Os solos são solos que vão demonstrar como eles se submeteram a essa palavra de Deus. E aqui, então, Jesus vai falar sobre o solo à beira do caminho. Aí diz assim: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. E aqui está a explicação que Jesus vai falar um pouquinho mais para frente. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quando você tem uma semeadura, e Jesus usa uma ilustração muito prática para aquela sociedade, porque a sociedade palestina era muito agrária. Então, quando ele vai falar de elementos agrários, todo mundo trabalhava a terra. Então, ele usa elementos práticos, fáceis de assimilação, para falar de realidades espirituais muito profundas. Então, quando Jesus está falando, todos entendem.
Quando o semeador sai a semear, e o que é a semente? É a palavra de Deus. Quem é o semeador? É Cristo e a sua igreja. Aqueles seus profetas, aqueles que são comissionados por ele. Esses são os semeadores. E quando tinha uma semeadura e você ia levar aquela semente para as terras, você passava por um caminho. E parte da semente caía à beira do caminho. E esse caminho, justamente porque as pessoas pisavam, era um solo muito duro. Aquele caminho, né, à beira do caminho, era um solo duro. E porque era duro, a semente não conseguia penetrar no solo. Então, se ela não conseguia penetrar no solo, ela não germinava. Então, não chegava nem a germinar. Então, aquela semente não penetrava, ficava exposta, e porque ficava exposta, vinham as aves do céu e comiam aquela semente. E se perdia a palavra de Deus naquele solo. Jesus está falando daqueles que têm uma dureza de coração, daqueles que ouvem a palavra de Deus e as desprezam. Aí Jesus vai dizer assim, que quando aquela palavra do reino chega a esse coração duro e ela não penetra, logo o maligno arrebata aquele conhecimento precioso e aquele coração não chega nem a germinar, quanto mais frutificar. Então, o solo à beira do caminho representa aqueles que ouvem a palavra, mas não compreendem. Seus corações estão endurecidos e a mensagem não se enraiza. Assim como a semente que cai em solo duro e é rapidamente comida pelas aves. A palavra não encontra espaço para crescer e é facilmente arrebatada pelo maligno. Quando eu sei quando o meu coração é duro? Não é quando eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor com os meus lábios. Um coração duro é aquele que a palavra não é guardada no coração, na forma de sujeição ao Senhor e de obediência ao Senhor. A desobediência é uma manifestação visível de um coração interno que está endurecido. Então não importa o que eu falo, o que importa é a minha atitude, a minha conduta. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus nos vê. Deus nos vê. Essa palavra, a palavra de Deus é mais viva e eficaz e mais penetrante do que faca de 2 gumes. Aí um pouquinho mais para frente, porque tudo está manifesto em sua presença. Tudo é claramente visível, é patente aos seus olhos, aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, o que é um coração endurecido? É um coração que não obedece ao Senhor. Porque a obediência é justamente o fruto no solo. Então, assim, tá pequenininho, vou ler para os irmãos. Características do solo à beira do caminho. Coração endurecido, a palavra não se enraiza. Falta de compreensão, o maligno rouba a semente. Eu coloquei alguns versículos porque a palavra fala muito a respeito de um coração duro. Nós temos muitas exortações na palavra para que nosso coração não se endureça diante do Senhor. Aqui, por exemplo, em Hebreus 37:8 diz assim: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o coração. Irmãos, quando eu tenho que estar atento para que meu coração não esteja endurecido? Quando? Hoje. Hoje é o tempo da nossa vida. O amanhã não existe. É uma possibilidade. Não é uma realidade. A realidade é hoje. Por isso, o Senhor fala assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o coração. Por quê? Porque o Senhor nos vê. Sua presença é real. E o tempo da minha vida de render ao Senhor e me submeter ao seu gracioso governo é hoje. Então, a exortação que temos em Hebreus é 3, tá? 7, 8. Não é 37. Diz aqui um texto que está em Provérbios, agora eu esqueci qual Provérbios, não coloquei, mas diz assim: como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Por que, meus queridos irmãos? Porque não há desgraça maior do que não ter a graça dessa semente sendo enraizada em mim e me levando para aquele que me conhece e que me ama com amor eterno.
Ezequiel diz assim: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então a promessa que nós temos da parte do Senhor, que é justamente a nova aliança e que é uma graça de Deus em nossa vida, foi justamente Deus arrancar de nós, de cada um de nós, esse coração de pedra endurecido. Porque um coração de pedra, quem tem um coração de pedra, tem um túmulo dentro de si mesmo. Porque coração de pedra é morte. E aí o Senhor é tão maravilhoso, as suas promessas que são realizadas em Cristo, de te arrancar esse coração duro de nós e nos dar um coração de carne. Para quê? Eu não coloquei aqui, mas vai dizer sim, para que nós obedeçamos aos teus mandamentos. O Senhor nos dá um coração de carne para me capacitar a obedecer a sua voz. E essa é a graça de ter um coração de carne e não um coração de pedra, que é morte e que é um túmulo. O solo rochoso. Aí Jesus vai seguir a parábola dizendo: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou e porque não tinha raiz, secou-se. Aí Jesus vai explicar aqui. Vai dizer assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Um solo rochoso, na Palestina, é uma porção de terra pequena, mas abaixo, logo abaixo dessa terra, você tem pedras. Então, como é muito quente, aquele solo fica bem quente. A temperatura daquele solo é muito quente. E você tem pedra ali. Quando a semente é semeada nesse solo, ela vai chegar a germinar. A germinar é a aparência de vida. Ela chega a germinar. Porém, quando a raiz vai se aprofundando no solo, tem pedra. Ela não consegue atravessar as pedras e chegar lá no profundo do solo. E é no profundo do solo que ela vai encontrar água e nutrientes. Então, essa semente, ao invés de descer para encontrar nutrientes e água, ela sobe e ela fica exposta ao sol. E aí, depois, quando se levanta o sol, então, aquele sol queima aquela raiz. O que significa isso? Aqui você teve até alguém que ouviu a palavra do reino de Deus e você teve um entusiasmo inicial. Porém, por que o entusiasmo inicial, né? Porque como é quente aquela terra, ela brota muito rápido, ela germina muito rápido. Porém, ela não se aprofunda em Deus. Esse solo fala de alguém que tem uma fé, que tem prazo de validade. Que ela tem uma receptividade alegre e rápida da palavra. Porém, ela não vai se aprofundar em Deus. Aquela raiz vai ficar exposta. E aí, quando vem o sol, que Jesus vai falar de dois elementos aqui, que é a perseguição e a angústia. Quando vem a pressão da vida, o que vai acontecer? Aquela semente que não era profunda em Deus, ela vai se escandalizar por causa da palavra de Deus. Quais são os riscos nesse solo? De nós não sermos profundos em Deus. Como nós nos aprofundamos em Deus? Aquela semente, ela vai lá no profundo para encontrar nutrientes e água. Qual é a referência, meus irmãos? É a palavra de Deus. O que eu preciso? Eu preciso de me expor à palavra de Deus. Eu preciso conhecer a palavra de Deus e submeter a minha vida a essa palavra. E, queridos, aqui nós temos uma admoestação muito séria. Porque, volto a dizer, todos temos a responsabilidade de conhecer a palavra de Deus. E não só conhecer, mas deixar com que a palavra vá gerando em nós uma relação profunda com o Senhor, uma comunhão íntima com Deus, porque é o que a palavra produz no nosso coração. O solo rochoso, então, tá bem pequenininho. Vou ler para os irmãos. Caracteriza aqueles que recebem a palavra com alegria inicial, mas não possuem raiz profunda. Diante das dificuldades e perseguições, sua fé se esvai rapidamente, pois não está
firmada em um relacionamento sólido com Deus. Então não basta apenas recebermos a palavra do Senhor, queridos. Nós precisamos ter um compromisso genuíno com o Senhor. E é muito interessante, né, que há um entusiasmo inicial, falta de raiz e o abandono da fé. É muito interessante, irmãos, porque a pressão da vida, ela é uma faca de dois gumes em nós. A pressão da vida, as circunstâncias, as dificuldades que enfrentamos nessa vida, ela é uma faca de dois gumes. Por quê? Se eu não me aprofundo em Deus, na minha comunhão com Deus, chego ao Logos, vou criando aquela gnose, o conhecimento de Deus, e aquilo na prática se transforma em revelação ao meu coração e me leva a conhecer o Senhor, a pessoa de Deus, e a experimentar que o Senhor é bondoso, é bom. Se isso, através da palavra, não vai aprofundando o meu coração em Deus, a pressão da vida, ela vai revelar a superficialidade do meu coração. E quando vier, então, as circunstâncias adversas, o que vai acontecer? Nós vamos deixar a fé, vamos deixar o Senhor. E muitos questionamentos podem vir ao nosso coração. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus fez assim? E aí deixamos o nosso coração se esfriar diante do Senhor. E culpamos o Senhor pelas circunstâncias, porque nós não temos conhecido o caráter de Deus. A sua provisão paterna e maravilhosa. Aquele bom pastor que nos leva às águas tranquilas, mas também nos leva para o vale da sombra da morte. Em Tiago, no capítulo 1, eu não coloquei aqui, mas diz assim: tenha por motivo de toda alegria o fato de vocês passarem por muitas tribulações. Porque a tribulação, uma vez confirmada, se estamos sólidos em Deus, se temos um compromisso com Deus, se temos buscado a palavra de Deus, ela produz perseverança. Perseverar em Deus em meio às tribulações. E a perseverança tem que ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros e nada deficiente. Então, queridos, se a pressão da vida ela pode revelar a minha superficialidade e acabar me levando para longe do Senhor, se eu tenho semeado a palavra de Deus em meu coração, com todo o temor diante do Senhor, ela vai ter o efeito inverso. A gente vai ter até alegria. Por quê? Porque ela vai gerar corações perfeitos e íntegros diante do Senhor. E essa palavra está falando de maturidade e de um coração inteiro diante de Deus. Não há riqueza maior nesse mundo do que um coração inteiro diante do Senhor. Jesus chega para Natanael, né? Aí ele chega e fala assim: tá aí um verdadeiro israelita, porque o Senhor nos vê, não é? A nossa vida está exposta diante de Deus. Ele chega e fala assim: tá aí um verdadeiro israelita, cujo coração não há dolo nenhum. Olha que coisa linda, irmãos. Vocês sabem que quando Deus vai ter um diálogo com Satanás, ali no início do livro de Jó, Satanás se coloca na presença de Deus, e aí Satanás fala assim, Deus chega e fala assim: o que você está fazendo, né? Uma pergunta. Aí ele fala assim: o que você estava fazendo, onde você estava? Ele diz assim: estava a rodear a terra. E essa palavrinha no original é um verbo muito específico, que é usado pelas realezas, quando ele passava rodeando o seu reinado para confirmar sua autoridade sobre tudo. Se tivesse alguma coisa fora de ordem, ele lá intervinha. Então ele estava passeando pelo seu reinado e confirmando: está tudo debaixo do meu domínio. Satanás foi debochado com Deus. Ele falou assim: eu estava passando pela terra e vendo que tudo está debaixo do meu domínio. Aí Deus fala assim: mas você vistes o meu servo Jó? Sabe o que Deus falou com ele? Você tem domínio sobre toda a terra nesse momento. Mas tem um lugar que você não tem domínio. Só um. Naquele momento. A vida do meu servo Jó. Irmãos, maravilhoso isso. Satanás é o príncipe desse mundo? No tempo presente é. Mas tem alguns lugares
onde ele não tem domínio. Sabe onde? Num coração inteiro diante do Senhor. E o que gera esse coração inteiro em mim? A palavra de Deus, trabalhada pelas circunstâncias adversas, que vai aprofundando a minha comunhão com o Senhor. Então, se as pressões da vida podem revelar a superficialidade, Deus usa, aí vai dizer o texto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Aqui, queridos, há um texto que é lindo, que está em 1 Pedro, capítulo 2, que diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Veja bem, esse texto, Pedro está trazendo uma exortação. E ele não está falando com irmãos imaturos, tá? Ele não está falando. Ele está dizendo assim, tem um aspecto dos recém-nascidos. Aqui está falando para irmãos maduros e imaturos, que já têm a salvação, mas vão ser desenvolvida. Ele está dizendo assim, tem um aspecto dentre os recém-nascidos que vocês têm que imitar. Seja você com 1 ano de conversão ou 20, 30 anos de conversão, não importa. Sabe qual é o aspecto? Desejem o leite como eles desejam o leite. Ele está se referindo à palavra de Deus. Ele está falando assim, anseiam a palavra de Deus. Anseiam conhecer a Deus como as crianças recém-nascidas. E é exatamente, queridos, esse anseio que me aprofunda no Senhor. Porque eu busco a palavra gera um bom depósito em meu coração, e o Espírito Santo usa aquilo para tornar aquilo vida, né? Tornar carne. Eu preciso ler a Bíblia? Eu preciso ler a Bíblia. A cristandade não é mística, ela é espiritual, mas a espiritualidade da cristandade se opera pelo poder da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer os decretos do Senhor. O solo espinhoso diz assim, outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E Jesus vai explicar, vai dizer assim, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Aqui também, os ouvintes de Jesus sabiam do que ele falava. Porque quando se semeava aquela boa semente, a semente é boa, não tem espinho nela. Ela não vai produzir espinhos, porque é a palavra do reino de Deus. Mas quando isso era semeado num solo, e nesse solo tinha ervas daninhas que tinham espinhos. Antes de você semear aquele solo, era necessário que o agricultor já tirasse essas ervas daninhas e tirasse os espinhos. Porque se ele não o fizesse, a boa semente ia se enraizar, ia germinar. Porém, haveria uma concorrência entre as ervas daninhas e aquela boa semente. E as ervas daninhas que têm espinho iriam sufocar a palavra de Deus. Que ervas daninhas são essas? Que precisam ser retiradas desde logo. Elas não podem crescer juntas com a palavra de Deus. Essas ervas daninhas, Jesus vai nomear. Ele vai dizer assim, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas. Jesus está falando de dois extremos dos bens materiais. Ele está falando de recursos. Ele está falando da falta de recursos que nos leva a uma ansiedade mediante a percepção da falta de recursos, ou do fascínio pelos muitos e pela abundância de recursos. Então ele está dizendo assim, não se preocupem com a falta de recursos e nem busquem a abundância de recursos, porque essas duas coisas, elas são ervas daninhas e elas podem sufocar a palavra de Deus. A palavra diz assim, para que nós busquemos em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão dadas por acréscimo.
Então, se tem algo, queridos irmãos, que pode tornar a minha vida infrutífera hoje, mesmo tendo frutos, são as preocupações dessa vida e o fascínio pelas riquezas. Essa palavra fascínio, no original, significa encantamento, bruxaria. Doideira, né? Sabe por quê? Porque as riquezas, ela têm um poder fascinador nelas mesmas. Elas provocam fascínio sobre nós. Quando a gente olha uma casa muito linda, um carro maravilhoso, e não há problema nenhum em ser rico. O problema é quando as riquezas dominam a gente. Ok, meus queridos? Não estou falando contra ser rico, mas o fato de que a busca em ser rico pode tornar a minha vida infrutífera para aquilo que é a verdadeira riqueza, que é a vida de Cristo, é a eternidade em meu coração. Então, o texto, por exemplo, em Provérbios, coloquei alguns textos para tornar isso mais claro. Porque quando a gente trata da palavra, a gente vê como ela é assertiva nesse sentido, como ela é firme. Diz aqui, Provérbios 20: duas coisas te peço, ó Deus. Não recuse o meu pedido, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me dê nem pobreza e nem riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome do Senhor, o nome de Deus. Então você vê os riscos tanto na ausência quanto na abundância. As preocupações dessa vida e o fascínio pelas riquezas. Aqui em Provérbios 17:1 diz assim: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas. Eu tenho conversado com muitos amigos de parquinho, muitos amigos de parquinho. E aí, eu tenho 2 filhos e falo com eles, né? Que eu quero ter o terceiro, se o Senhor permitir. Aí eles ficam doidos, assim, mas como, cara? 3 filhos? 3 escolas? Aí eu falo, sim, eu quero ter mais filhos porque eu vou ser mais rico. Como assim mais rico? Você vai ser mais pobre. Eu falei, não, vou ser mais rico. Sabe por quê? Porque a palavra diz que os filhos são a herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. Então, diante de Deus, riquezas são filhos e pessoas. Essas são as verdadeiras riquezas. E o Senhor fala assim: não ajuntei tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem, corrói e os ladrões roubam, mas ajuntai onde? Nos céus, onde a traça não corrói, e etc, etc, etc. Quais são os tesouros que a gente ajunta no céu, Cauado? São as pessoas. Agora você pode pensar assim: a maior preocupação em quem tem riquezas, muitas riquezas, é manter as muitas riquezas. Menegon trabalha no sistema financeiro, sabe muito bem, né? Que um grande objetivo é você conseguir manter o patrimônio daquele que tem. Por quê? Porque eles lidam com ansiedade o tempo todo de não perder esse patrimônio. Isso gera o quê? Uma ânsia, uma solicitude pela vida. E aí, o foco que deveria estar nas coisas eternas acabam ficando em demasia nas coisas terrenas. E volto a repetir, queridos, não tem problema em ser rico, ok? Aqui, eu não coloquei o texto aqui, mas se os irmãos puderem abrir a palavra, em 1 Timóteo capítulo 6. Achei que tivesse posto. Primeira Timóteo 6. Eu vou ler na NAA. Diz assim, a partir do verso 6. De fato, grande fonte de lucro, olha só o que a palavra está dizendo, hein? Fonte de lucro. Você quer ter lucro? Tem uma fonte. Uma fonte, de onde esse lucro vem. Ok? Então vamos lá. Que fonte é essa? Ele vai dizer:
grande fonte de lucro é a piedade. Eu me perdi aqui, peraí. Vamos lá. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Você sabe o que é piedade? É uma pergunta retórica, mas se alguém quiser responder, pode responder. Piedade é devoção a Deus, comunhão com Deus, sujeição a Deus, temor diante de Deus. Isso é piedade. E a palavra, que é a verdade, está nos dizendo que a devoção a Deus é a grande fonte de lucro que nós temos. Por quê? Porque as promessas do Senhor, elas são eternas. Todos nós sabemos que morreremos fisicamente, se o Senhor não voltar. Mas a morte é uma graça do Senhor com a humanidade. Tá, meus queridos? A morte foi uma proteção do Senhor para um coração impiedoso de Adão. Deus protegeu a impiedade de Adão, trazendo a morte para a cena. Porque senão a impiedade seria eterna. Tenta imaginar na prática um Hitler que não morre e vários homens que não morrem. A morte é a certeza de que tudo vai para o mesmo lugar. Toda soberba humana vai para lá. Toda impiedade, toda maldade vai para lá. Eu sei que às vezes parece escandalizável o que eu estou dizendo, mas a morte, ela foi o caminho para a vida. Entendem isso? Porque Deus trouxe a morte, mas depois, em Cristo Jesus, como diz a palavra, ele trouxe à luz a vida e a imortalidade. Então, a vida e a imortalidade estão em Cristo. Se nós queremos ela, nós precisamos ir para lá, para Cristo. E essa é a fonte de lucro que nós temos. É a piedade. É conhecer a Cristo e prosseguir em conhecer a Cristo e render-se a Cristo. E a palavra fala assim, que a fonte de lucro não é só a piedade, é a piedade com contentamento. Que significa o seguinte: eu tenho Cristo e isso me satisfaz. Eu já estou caminhando para o final, tá, irmãos? Diz assim, o Senhor é o meu pastor. O verbo certo é assim, e nada me falta. Não é me faltará, é me falta. É porque é uma realidade agora. O Senhor é suficiente, Ele é tudo o que eu preciso. Fala mais perto. Eu vou seguir. Vou seguir os versículos, ela está falando dos próximos. Vou seguir. Então, grande fonte de lucro é o quê? A piedade com contentamento. Eu tenho um coração devoto ao Senhor, e isso é graça de Deus, é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, mas também a responsabilidade de ouvir a voz do Senhor e se submeter a essa voz, porque a forma como eu ouço o Evangelho determina o tipo de solo que eu sou. E aqui diz assim, o 7, porque nada trouxemos para... Aí ele vai dizer, por que o contentamento? Por que precisamos estar contentes em Cristo? Aí ele vai explicar, 7, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas o que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Aí ele vai concluir aqui, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Aqui Jesus está colocando na prática o que é um terreno espinhoso. Se nós não tirarmos essas ervas daninhas da nossa vida, a ansiosa solicitude pela vida, as preocupações e o fascínio pelas riquezas, a possibilidade que temos é justamente isso. O quê? Sufocar a ação da palavra de Deus em mim. E quando a palavra de Deus ela começa a ser sufocada em meu coração, isso vai me tornando cada vez mais insensível a Deus,
E aí a gente vai entrando em pecados deliberados, e aí a gente vai esquecer, talvez, que Deus nos vê. A gente entra naquele pecado deliberado, e o primeiro sintoma é afastar-se da comunhão dos santos. Quando a palavra está sendo sufocada em meu coração, os pecados começam a me dominar, porque o Senhor nos libertou do domínio do pecado. Mas, se houver concorrência da palavra de Deus em minha vida, que são essas ervas daninhas que vão sufocando, o pecado começa a ter domínio, seja qual for. E o sintoma mais presente, que é bom para a gente averiguar, é a falta de comunhão. A gente vai perdendo a comunhão com Deus, não que o Senhor se afaste de nós, mas nós mesmos nos afastamos da luz e perdemos comunhão uns com os outros. Então, o solo espinhoso representa aqueles que ouvem a palavra, mas permitem que as preocupações do mundo e a busca por riqueza sufoquem a palavra. A semente até germina, mas é sufocada pelas ervas daninhas das preocupações, ansiedades e desejos materiais, vamos dizer assim, demasiados, né? Desmedidos, impedindo que a planta floresça e produza frutos. Então, é distração que sufoca e que traz uma infrutiferidade, uma falta de frutos em nossa vida. Mas o Senhor é bom, o Senhor não vai permitir que isso aconteça. O solo espinhoso, né? Já até li aqui, ó. Tinha colocado assim, 1 Timóteo 6. Mas tem um texto em 1 Timóteo, no mesmo capítulo, que diz assim: exorte os ricos desse mundo. Então, pode haver ricos cristãos? Claro, vai trazer até um ensino para eles agora. Tá, Cauado? Fica tranquilo. Cuidado com essa fascínio. Mas, claro, irmãos, podemos, e havia muitos na palavra, né? Barnabé era um deles, que era um grande fomentador de missões, de Paulo, etc. Vários outros, várias mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. José de Arimateia, o próprio Nicodemos era rico, ele vai ajudar no funeral de Jesus, né? Vai trazer as ervas aromáticas, ele que vai doar, e era muito caro. São pessoas ricas que atuavam no ministério de Jesus, mas que o coração não estava nas riquezas. E diz assim: exorte os ricos desse mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem, olha isso, a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em quem? Em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Olha que coisa linda. A gente pensa que se a gente tiver um bom depósito financeiro, a gente tem segurança, não é isso mesmo? Se a gente paga uma boa previdência, e temos que pagar, a nossa segurança está nisso. Mas o que Deus está falando através da vida de Paulo? Para a gente não depositar a nossa esperança, ou seja, a nossa paz futura, na instabilidade das riquezas. Porque as riquezas são instáveis. A gente não tem noção do que pode acontecer por elas. Tudo pode se dissipar. Qualquer movimento político pode dissipar as riquezas. Mas se queremos ter as nossas esperanças sólidas e firmes, elas têm que estar em algo muito estável. O quê? Em Deus. Ele vai dizer assim, que tudo, esse Deus, tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Então o Senhor não nos dá apenas o que é necessário, Ele nos dá muito mais do que o necessário. Ele nos permite uma vida de prazer, uma vida de deleites em Deus. Mas a gente só vai se deleitar de fato nessas coisas se nós conhecermos aquele que é o verdadeiro deleite, que é a pessoa de Jesus. Aí vai dizer assim, que eles, os ricos, façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmo um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. É lindo isso, né, irmãos? Então, a verdadeira riqueza é essa, a verdadeira vida. Em Jeremias 9:23,
Diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Para aqui rapidinho. O que que o mundo busca? O que que as pessoas do mundo que não têm visão eterna, infelizmente, buscam? Basicamente essas três coisas. Sabedoria humana, tá? Não de Deus. Sabedoria humana, força, saúde, vitalidade e riquezas. Mas qual é a exortação do Senhor? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque essas coisas me agradam, diz o Senhor. Então, meus irmãos, a palavra fala por si só, né? Indo mais caminhando, né? Diz assim, esse texto está em Mateus 6, os irmãos conhecem, né? Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão de vestir. Não é a vida mais que o alimento? E não é um corpo mais do que as roupas? O que Jesus está falando aqui? Se Deus te dá o maior, Ele não vai te dar o menor? Se Deus te dá a vida, que é o maior, Ele não vai te dar o alimento? Ele tá, tipo assim, Jesus está falando assim, até no bom senso, na lógica, Deus te deu a vida, Ele te deu. Não foi o acaso, Ele te deu a vida. Se Ele te deu a vida, que é o maior, Ele não vai te dar o menor, que é o alimento? Se Ele te deu o corpo, foi formado do pó da terra e depois soprado nas suas narinas, algo miraculoso. Se Ele te deu o corpo, Ele não vai te dar o que vestir? Aí Jesus vai prosseguir. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Ele está falando daqueles que não têm fé em Deus, que a incredulidade nos faz andar ansiosos pela vida. A incredulidade não é só de saber que Deus existe, é Deus, mas em saber quem Deus é, o caráter de Deus conosco. A incredulidade, a falta de percepção no nosso coração de quem Deus é, da sua paternidade, da sua bondade, da riqueza de quem Ele é, faz com que eu ande ansioso. Entenderam isso? Mas aí ele vai dizer logo a seguir, o Pai, fazendo oposição à incredulidade dos gentios, que não conhecem a paternidade de Deus. Aí ele vai dizer assim, mas vocês, discípulos, vocês que têm me conhecido, vocês que são meus irmãos, olha só, o Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas por acréscimos. O que são essas ervas daninhas nesse solo? São os ídolos do coração. São os ídolos do coração. O que são os ídolos? É quando eu coloco a minha esperança, as minhas afeições, em algo ou em alguém que não é o próprio Senhor. O nosso processo de desenvolvimento da salvação e de amadurecimento em Deus é Deus ir tirando os ídolos do nosso coração. Como ele fazia com o povo de Israel. Quando a gente vai ler a história de Israel, Deus está trabalhando para aquele povo perder os ídolos. Porque se os ídolos caem, aquele povo saberá que ele é o Senhor. E é o que Deus vai fazendo na nossa vida. Ele, pela sua palavra, que penetra em nós, vai tirando os ídolos e vai colocando o governo de Jesus. E nós reconheceremos que ele é o Senhor. Essa que os irmãos sabem, né? Não ame o mundo, 1 João, nem as coisas que no mundo há. Porque quem ama o mundo, alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai. O mundo passa juntamente com as suas concupiscências. Mas aquele, olha só, que cumpre a vontade de Deus, permanece eternamente. Ele está dizendo assim, não ame o mundo. As ervas daninhas. Não ame. Sabe por quê? Se você ama o mundo, é porque você não ama o Pai. Porque o amor a Deus, que a palavra diz assim, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, né? Então o Espírito Santo foi outorgado à minha vida e derramou sobre mim o amor de Deus.
Esse amor que é derramado em meu coração me leva a não amar as coisas do mundo. Por quê? São opostos entre si. Por isso que ele está dizendo assim: não ame o mundo. Sabe por quê? Porque se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. São coisas opostas, que se repelem. Como eu vou deixar de amar o mundo? Amando ao Senhor, conhecendo a Cristo, me entregando ao Senhor e aprendendo com Cristo a amar o Senhor. Aí ele vai dizer assim: porque essas coisas não procedem do Pai, mas do mundo. O mundo passa com tudo isso. Mas olha esse aqui, esse finalzinho, queridos. Aqueles que cumprem a vontade de Deus permanecem eternamente. Jesus fala assim: tenha cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Avareza é o amor ao dinheiro, tá? O rico pode ser avarento e o pobre pode ser avarento. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Então, o solo bom, que é o final, diz assim, né? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. Aqui está dizendo, então, daqueles que ouvem a palavra do reino e a compreendem e entregam seu coração a Deus. Mas mesmo entre o solo bom, a frutificação ela é pessoal, ela varia. Ninguém frutifica da mesma forma. Há uma potencialidade de eu frutificar a 30, de eu frutificar a 60, de eu frutificar a 100. O que vai determinar a minha frutiferidade? É justamente a forma como eu exponho a minha vida à palavra de Deus. Se eu deixar a palavra de Deus penetrar em meu coração com toda a autoridade que lhe é devida, isso vai produzir na minha vida frutos para a glória do Senhor. Então, são corações que tiveram receptividade, corações abertos e dispostos a receber a palavra, compreenderam, buscaram entender o significado e a aplicação da palavra, a gnosis, e obediência, colocar em prática os ensinamentos, produzindo frutos, que é o conhecimento superior de Deus, que só vem de um coração que obedece a Ele. Deus se revela e se torna íntimo daqueles que lhe obedecem. São os últimos versículos, 3 últimos, diz assim, com referência ao solo bom. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras, e aqui eu volto só naquela introdução, a sabedoria ela grita nas ruas. Quando a gente lê Provérbios, parece que Deus implora para que a gente o ouça. Vocês conseguem perceber isso? Não que Deus necessite de algo, mas Ele nos ama tanto que ele enfatiza, me ouça, me ouve, me busque, venham a mim, eu quero falar coisas tremendas, que são inexprimíveis para você. E aí ele grita na rua, ele levanta sua voz nas praças, os céus proclamam, ou seja, falam, né, proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos, um dia discursa outro dia, ou seja, ele fala todos os dias, uma noite revela conhecimento a outra noite, deles não se ouve nenhum som, no entanto, faça-se ouvir sua voz por toda a terra. Olha como Deus fala. Deus está falando com você o tempo todo. Sabe por quê? Porque você pertence a Ele. Por isso que Ele fala com você. Meu filho, e olha o que Ele fala. Se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvido à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim. Se você pedir inteligência e gritar por entendimento, ou seja, buscar com esforço, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor. O temor do Senhor é revelado a um coração sedento. Você entenderá o temor do Senhor. Me perdi, hein? Vamos lá.
Aqui, e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então, você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Provérbios 4 diz assim: o princípio da sabedoria é. Então, qual é o princípio para eu ter sabedoria de Deus? Qual é? Onde eu começo? Aí ele vai dizer: adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês. Então a semente, ela foi implantada em nós, e nós precisamos acolher com mansidão, sem justiça própria, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, perseverando, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, meus queridos irmãos, aqui eu termino os slides, só dizendo o seguinte: a forma, trazendo de novo, como nós ouvimos a palavra de Deus, ela determina o tipo de solo que seremos. Nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos deixar com que a palavra de Deus se enraize em nosso coração. Nós vamos aprofundar a nossa vida em Deus na medida que a gente buscar, o que está escrito aí, o entendimento e a sabedoria, e deixarmos que as ervas daninhas sejam retiradas em nossa vida pelo Senhor. Eu creio que já tivemos muitas exortações com tudo isso. Não quero voltar a dizer, mas nós precisamos buscar ao Senhor com inteireza de coração e com seriedade. De tudo o que eu queria dizer para os irmãos, e algo para mim em primeiro lugar, nós não podemos brincar com o Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor com seriedade. Porque Deus nos vê. E quando eu digo seriedade, eu não me refiro a medo. Porque o Senhor é maravilhoso, é bondoso. Eu não sei se eu botei o texto, não coloquei. Mas assim, Pedro fala assim, para a gente buscar como crianças recém-nascidas. Aí ele vai dizer lá no finalzinho, se é que vocês têm experimentado que o Senhor é bom. Então, o Senhor, ele é bom. É como se nós fôssemos colocados num banquete maravilhoso, falando em figuras humanas. E a gente experimenta aquele banquete e a gente fala assim, nossa, uau, eu quero esse banquete de novo. Se a gente experimenta que o Senhor é bom, saboroso, então a gente vai buscar a Ele como uma criança recém-nascida busca o leite materno. Entende? Quando eu falo de buscar o Senhor com seriedade, são essas coisas. Tem muitas coisas que podem concorrer com isso na nossa vida. E essas ervas daninhas o Senhor colocou muito claro aqui, que são as preocupações dessa vida e o fascínio pelas riquezas. Amém?